Meus amados irmãos, que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Bom, eu não estou 100% ainda da minha não, né? Da virose que eu peguei semana passada, estou essa coriza, estou espirrando, tossindo, garganta ruim, mas o evangelho deve ser pregado independente de como estejamos. Se eu ainda consigo falar, ainda consigo sentar, então vamos continuar a pregação do evangelho. E hoje, um tema muito importante que alguns me perguntaram essa semana, esses tempos também, sobre o juízo de Deus. Vamos entender o que é o juízo, como funciona alguns exemplos, como funciona o juízo, e vamos ver alguns exemplos bíblicos, existem vários exemplos de juízo na Bíblia, alguns exemplos bíblicos de como o juízo foi feito, e vamos mostrar no futuro como será o juízo, tá bom? E vamos desmascarar aqui uma falsa doutrina que algumas igrejas ou uma igreja prega errado sobre o juízo, tá bom, de Daniel? Vamos iniciar. Bom, eu não vou falar aqui de todos os juízos, porque senão a pregação vai passar de 5 horas. A Bíblia é muito grande em relação a juízo. Mas vamos pegar alguns exemplos para entender qual é a chance que Deus dá e quando acontece o juízo, por que aconteceu. Vamos lá. Primeiro é o dilúvio, que eu acho muito interessante essa ideia do juízo do dilúvio. Vamos entender. Gênesis 6, 1 a 3. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Vamos entender aqui. Quando nós entendemos como filhos de Deus, nós estamos entendendo aqui o povo que serve a Deus. Vamos entender isso. A Bíblia em nenhum momento dá margem para anjo coabitar com o ser humano. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia em nenhum momento fala sobre isso. Se ela não fala, eu não vou trazer aqui para vocês uma ideia dessa, que para mim é absurdo. Tá? Filhos de Deus, a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, sempre diz que os filhos de Deus são os servos de Deus. Então aqui, os servos de Deus viram as filhas dos homens. O que é ver dos homens? Aqueles que não servem a Deus. Os filhos de Deus sabem a doutrina. Eles sabiam o caminho que deveriam seguir, ou deveriam saber. Eles se juntaram, fizeram, ou seja, eles fizeram um casamento, só que um casamento que os afastou de Deus. O jugo desigual, como o termo usado hoje, né? E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, nós percebemos aqui que quando os servos de Deus, ou o povo de Deus, começou a se misturar com aqueles que não serviam a Deus, eles se tornaram carnais, se tornaram ainda mais carnal. Uma coisa é você ser cristão e desviar do erro, desviar de tudo aquilo que é ruim. Outra coisa é você literalmente ceder ao desejo da carne. Então, o que dá para interpretar isso aqui é exatamente isso. O homem é carnal, né? Então, não vou deixar ele viver muito, por causa das consequências. Imagine hoje que nós vivêssemos 900 anos. A gente mal aguenta chegar no 80, alguns casos, alguns conseguem ultrapassar. Hoje tem doença, tem isso, né? Tem muito complicado hoje, né? Vamos continuar. Gênesis 6, 4 a 6. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Infelizmente, muitas pessoas pegam o nome gigante ao pé da letra, né? Existem hoje pessoas de altíssima estatura. Então, gigantes na Bíblia não vai pensar que é um colosso de 16 metros. Não. São pessoas com altura acima da média, acima da normal, vamos colocar assim, né? Então, começaram a ter esse problema de gigantismo, certo? Depois que se misturou o servo de Deus com o dos homens. Ok. 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então Deus sondou o coração e a mente. E eles eram maus. Isso aqui é uma coisa pesada, muito pesada. Então se arrependeu o Senhor de haver feito um homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração.
Quando a gente pega a palavra arrependeu, você fala, mas a Bíblia diz que Deus não se arrepende. Então, quando você vai pegar a ideia, ou que ele é o mesmo ontem, hoje para sempre, né? Mas quando você pega a situação de dizer que se arrependeu, quando você vai para o contexto mais próximo do hebraico, você vai para o hebraico, a palavra certa não é se arrepender, em si se entristecer de ter feito, porque Deus não quer que nós sigamos o mau caminho. A Bíblia diz em 1 Timóteo que o sonho de Deus é que todo ser humano seja salvo e chegue no pleno conhecimento da verdade, 2 Timóteo 2,4. Então nós temos que entender isso aqui, que muitas vezes a tradução não coloca uma palavra muito adequada, ou quer expressar melhor, né, o sentimento naquele momento e acaba tendo esses problemas aí. E infelizmente nós vemos muitos vídeos de pessoas que não sabem nada do espiritual quer se meter a falar. Eu não estou falando nem de cristãos, estou falando de não cristãos. Gênesis 6, 7 a 9. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Viu? Seria um arrependimento, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Esse achou graça, não chegou lá. Não, pelo amor de Deus, irmão. Então você percebe que no Antigo Testamento a salvação também era pela graça. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, quer dizer que Noé foi salvo pela graça. Qual é o maior erro de muitas pessoas que pregam aí? Abre aspas. No Antigo Testamento a salvação era pela lei, fecha aspas. A pessoa que fala isso nunca estudou Bíblia, nunca leu Bíblia, não sabe nada de Bíblia. Nem escute uma pessoa dessa, que esse cara só deve pregar no mínimo heresia. No mínimo. Em nenhum momento a Bíblia diz que a lei salva. Quem diz isso é a teologia diabólica que deturpa a Bíblia, que chama Deus de mentiroso e Cristo de mentiroso, e os profetas de mentirosos e os apóstolos de mentirosos. Aí eles pregam errado mesmo, tá? Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. A gente percebe que nessa situação aqui, só um homem de uma geração toda andava com Deus. Quantas pessoas tinham nessa geração? Eu não sei. Mas vamos colocar um exemplo numérico. Vamos supor que tivesse, sei lá, não vou exagerar tanto, 10.000 pessoas nessa cidade. Só um andava com Deus. Mas com certeza, todos se diziam seguir. Não tem hoje? Hoje inventaram cristão praticante e cristão não praticante. Não sei de que cabeça inventaram isso. Não é isso? Então não existe isso. Todo mundo fala hoje que, não, tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Me dá um versículo da Bíblia. Não sei. Como não há nada no bar do céu, né? Muitas pessoas podiam saber de Deus, porque o povo de Deus se uniu, mas se afastou, né? Ou se corrompeu. Desculpa aqui a citação. Gênesis 6, 10 a 12. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Rafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Então você percebe que uma característica é a violência. A Bíblia não entra mais em detalhe sobre como é essa violência. E é bom também nem entrar, né? Porque se hoje nós vemos violências, que a gente vê um vídeo, lê uma notícia e não acredita, a gente não acredita. Tem certo que fala, não é possível que alguém fez isso. Não é possível. Então, do mesmo jeito. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Muito, muito interessante isso aqui. Triste, claro, mas interessante. Gênesis 6, 13 a 15. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Por isso que os violentos não herdarão o reino dos céus. Isso é muito grave. Uma vez eu fui pregar numa igreja, dando um testemunho aqui, comecei a pregar sobre as características daqueles que não vão herdar o reino dos céus. Vou trazer para os irmãos futuramente também. O irmão da igreja só não me agrediu fisicamente, ele falou na minha cara. Só não vou lhe agredir porque hoje é tal dia. Se não fosse tal dia, eu ia lhe acertar.
Eu falei, irmão, em vez de você ficar com raiva, ficar desse jeito, você deve celebrar e mudar de vida. Se a Bíblia diz que eu estou errado, eu tenho que tirar meu eu, fechar minha boca, olhar para os céus, Senhor, me ajuda a mudar e viver da maneira que tu queres. É isso que eu tenho que ser. Mas infelizmente tem muito cristão que é violento. Ou se diz cristão. Eu não estou entrando aqui no mérito de violência doméstica, não. Porque eu tenho certeza que se muita irmã da igreja, muita irmã, fizesse denúncia de violência doméstica num lar cristão, tava cheio de divórcio aí. Por quê? A Bíblia permite o divórcio quando o seu esposo é violento com você. Isso é um tema para um outro vídeo. Mas você que está assistindo, saiba disso. Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Farás compartimentos na arca e pertumarás por dentro e por fora com betume. Hoje ainda vai ser difícil para a gente. Vamos lá. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Como aqui não vamos nos fechar muito sobre o tamanho da arca, vou trazer para os irmãos futuramente uma pregação de curiosidades bíblicas, tamanho de certas coisas, como seria, vou trazer para os irmãos também. 16 a 18 de Gênesis 6. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao lado. Qual-lhe-eis andares, baixo o segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que é espírito de vida debaixo dos céus. Todo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e, e as mulheres de teus filhos contigo. Quando Paulo prega assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, está aqui o exemplo. A Bíblia não diz que a família de Noé era justa, a Bíblia diz que Noé era, não apenas Noé. Gênesis 6, 19 a 22. E de tudo que vives, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come e junta para ti, e será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. É interessante aqui que Deus, antes de aplicar a destruição, né, as consequências do juízo, Deus procurou o justo. Então, Deus, quando ele traz as consequências, ele livra o justo. O injusto segue as consequências. Não podemos esquecer disso. Agora, as cidades, né? Desculpa, irmãos. Eu estou no máximo aqui já, mas vamos continuar. Peço até oração para que minha vida fique melhor logo. Gênesis 18, 16, 18. E levantaram-se daqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse, Senhor, ocultarei eu a Abraão e o que faço? Visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. 19 a 21 de Gênesis 18. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem com ele o Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabe lá ele. Você percebe que a cidade estava clamando a Deus. Então, se alguém clama a Deus, ele conhece a Deus. E vamos fazer uma prática aqui. Vamos supor que tem aqui do meu lado uma pessoa, imagine aqui, que a pessoa nunca ouviu falar de Deus, de Jesus, nunca ouviu falar do Evangelho. Ele não vai machucar o pé ou ter um parente ferido, doente. Deus, salva meu filho. Desculpa, tá ruim, né? Desculpe, irmãos.
Ele não vai clamar porque ele não conhece. Ele vai clamar pela divindade que ele segue ou não. Então, se ele está clamando a Deus, então o povo já tinha ouvido falar de Deus. Deixando bem claro isso aqui. Gênesis 18, 22 a 24. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Olha essa pergunta. Quando aplicar o juízo, os dois vão ser punidos? 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Abraão, nesse momento, estava intercedendo para que Sodoma e Gomorra não fosse destruído. Ele fez o seguinte: vai fazer o juízo tanto com o justo quanto o ímpio? Se tiver 50 justos, o senhor vai destruir a cidade? Vamos acompanhar. Gênesis 18, 25 a 27. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. Não faria o juiz de toda a terra? Então percebe aqui que Abraão está nos ensinando: haverá o juízo, tem juízo, mas Deus separa o justo do ímpio. Deus separa. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Então, se uma cidade está clamando a Deus, ela conhece a Deus, ouviu falar de Deus, mas ela não está obedecendo. As pessoas esquecem hoje que esse cristianismo babilônico que é pregado aí, eles pregam uma libertinagem. As regras de Deus, abolida. Lei de Deus, abolido. Estatuto de Deus, abolido. Tudo abolido. Uma vez um rapaz chegou assim para mim, ele falou: esquece a Bíblia, o importante é Jesus. Desculpa, eu sempre falei, cara, como é que eu vou adorar a Deus sem Bíblia? Você entende? As pessoas hoje estão rasgando a Bíblia, chamando Deus de mentiroso para viver o evangelho libertino. Infelizmente, quando você começa a pregar doutrina, a maioria não gosta. Mas vai pregar, Deus te dá vitória, Deus te dá carro, Deus te dá uma revelação, Deus vai te dar dinheiro. Olha a igreja, olha. Olha, é muito triste. 28 a 30 de Gênesis 18. Se porventura de 50 justos faltarem, 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura se achar ali 40, e disse, não farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ira o Senhor, se eu ainda falasse, porventura se acharem ali 30, disse, não farei se achar ali 30. Então você percebe que Deus, ele tem a misericórdia. Deus, ele nos ama. Mas ele é juiz, meus irmãos. Ele tem que ser justo. Um pai que corrige o filho, o pai ama o filho. É isso que nós temos que entender. Deus, que é a nossa salvação, todo dia hoje, quando acordamos, quando estamos vivos, temos a chance de nos arrepender e de mudar. Mas muitos cristãos não querem nem saber disso. Só buscam não, eles não buscam nem Deus. Eles só querem as milagres, as bênçãos, né? Mas o resto não quer saber. Vamos para o próximo. Gênesis 18, 31 a 33. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se achar ali 20. E disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ira o Senhor, se ainda só mais uma vez falo. Se porventura se achar ali 10. E disse: não destruirei por amor de 10. Retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Agora vamos entender por que Sodoma e Gomorra passou por esse juízo. Vamos ver no próximo slide. Muitas pessoas, infelizmente, acham que Sodoma e Gomorra só sofreu juízo divino devido às suas práticas homoafetivas.
Isso não é verdade, não foi só por isso. E infelizmente, Deus, no momento em Ezequiel 16, Deus compara Israel com Sodoma e Gomorra. E se você for estudar a Bíblia, o Brasil não está muito longe disso. País corrupto, cada um, a maioria só liga para si. E estamos num país onde ser errado, você é ovacionado. Se você é certinho, você é chamado de trouxa, desculpa a expressão, chamado de otário, de burro, pessoa que paga direito seus impostos. Não estou dizendo que eu concordo aqui com carga tributária, não é isso. Pessoa que é direita, que é honesta, que é íntegra. Eu conheço muitas pessoas íntegras. Eu conheço, graças a Deus por isso. Eu conheço, eu posso até citar nomes aqui. Mas a massa, a maioria, é só um querendo se dar bem em cima do outro. É o que eu vejo. Tem pessoas honestas? Tem, irmãos. Não vamos ser aqui hipócritas também. Não é injusto, né? Vamos lá, a palavra mais colocada. Ezequiel 16, 44, 46. Eis que todo que usa do provérbio usará contra ti esse provérbio, dizendo tal mãe, tal filha. Isso aqui pega muito em Apocalipse 17, né? A mãe das meretrizes e as filhas imitando os erros da mãe. Tá tudo conectado. Tu és filha da tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos. E tu és irmã das tuas irmãs, que tinham nojo dos seus maridos e seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria. Ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda. E tua irmã menor, que habita à tua direita, Sodoma e suas filhas. Vamos continuar para entender. 47 a 50 de Ezequiel 16. Todavia, não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Israel estava pior que Sodoma. Pior. 48. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Olha só, qual foi a iniquidade de Sodoma, né? Que Deus está chamando de irmã de Israel nesse momento. Soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Teve ela suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, tirei dali. Então, qual foi os erros de Sodoma? Soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. O que é isso? Um monte de gente não fazendo nada. Em casa, na rede, né? O preguiçoso. É isso. E nunca ajudou o pobre necessitado. Isso aqui é pesado. Tá aqui, ó, o juízo de Sodoma. E tem muito cristão que está nisso aqui. Tem muita igreja aí, placa do nacional, que os membros são piores que. Tudo é do diabo. E espirrou é culpa do diabo. O carro quebrou é culpa do diabo. Não tem nada de espiritualidade. Pessoas sinceras com Deus, pessoas íntegras sendo enganadas. Soberbos. Muitos irmãos têm muita fartura de pão, não ajudam o necessitado. E eu nem estou entrando no detalhe aqui de abominações. De pastor que faz você fazer coisa abominável. Acepção de pessoas é abominação. Que a intriga entre os irmãos é abominação. Falar mal do irmão pela costa, inventar a coisa dele é abominação. Você ter uma loja que ter dois preços é abominação. Muita gente não prega isso. Como é que você sabe? É só ler o livro da lei, que dizem que é abolido. É complicado, irmão, muito complicado. Agora, Nínive, Jonas 3, 1 a 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande de 3 dias de caminho. Vamos continuar. Jonas 3, 4 a 6. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo:
Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou-se de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Jonas 3, 7 a 10. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e de seus grandes, dizendo: Nem homens nem animais, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhes dê alimento nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que é nas suas mãos. Olha só o versículo 8. Se convertam do seu mau caminho e da violência que é nas suas mãos. Hoje os cristãos, a maioria, não se converte do seu mau caminho. Por quê? Porque pregam que a lei é abolida, a regra está abolida, o mandamento está abolido. Então o cara entra na igreja, continua mentindo. Entra na igreja, continua traindo a mulher. Entra na igreja e faz coisas terríveis. Há exceções? Há. Tem muita gente que aceitou Jesus, que está dentro de uma placa nacional e estuda a Bíblia e segue direitinho e está botando em prática. Mas a maioria que eu conheço, eu já trabalhei com muita gente. Muitas, até pastores. Todo pastor que eu trabalhei mentiu para mim e alguns até fugiram para não me pagar. Não estou falando aqui de coisa ruim, não, vou de trabalho que eu fiz. Eu fiz trabalho para ele, o cara fugiu e não me pagou. Entendeu? Como é que o cara desse é de Deus? Ele não é de Deus. Ele nem conhece a Deus. O homem de Deus não faz isso. Entendeu? Não faz isso. E não foi só comigo, não. Foi com um monte de gente. Entendeu? Ainda tem líder aí, pastor ungido, que fala mal dos outros, que fica colocando coisa em grupo de WhatsApp aí, difamando, caluniando. Aí o cara troca de número. O cara corre, o cara foge. Isso aí não é de Deus, não, irmão. Isso é do diabo mesmo, 100% diabólico, tá? E nunca se converteu porque ele é soberbo. Tem gente que só porque tem um cargo aqui, uma coisa, um doutorado em qualquer porcaria da teologia aí, qualquer curso superior de teólogo já se acha soberbo. A realidade é essa. A realidade é essa. Conheço muitas pessoas que foram vítimas aí de muitos doutores aí, que se dizem pastores aí. Ainda tem mais aqui, violência. Eu conheci um pastor de uma igreja que ele era violento com a esposa dele e com os filhos. Vai mais de 14, 15 anos que eu não vejo esse cara, nem nunca mais vi falar dele. Né? Infelizmente tem, tem. Né? E uma pessoa dessa se diz de Deus. E a mulher, infelizmente, se sujeita. Não procura ajuda. Procure ajuda, tá bom? 9. Quem sabe se voltar a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E viu Deus as obras deles, como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado de faria e não fez. Vamos para o próximo. Agora vamos estudar o rei Belsazar. Daniel 5 a 3. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata. E Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Daniel 5, 4 a 6. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na ciadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas de seus lombos se relaxaram e seus joelhos batiam no outro. Imagina, né? Você vê uma mão de homem escrevendo numa parede. Você também ficaria, no mínimo, assustado. Daniel 5, 7 a 9. E gritou o rei com força, e se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: Qualquer que leia este escrito me declarar a sua interpretação,
Será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Balsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Então aqui, ninguém em Babilônia estudioso demais conseguiu interpretar o que estava escrito. Versículo 10 a 12 de Daniel 5. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, em conhecimento e entendimento, interpretando os sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então, aqui, um pouco do histórico de Daniel em Babilônia. Daniel 5, 15, 13 a 15. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e em ti se acham luz, e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Então nós percebemos aqui que o filho do rei Nabucodonosor não conhecia Daniel. Ele não conhecia. 16 a 18 de Daniel 5. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse à presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, falhei saber a interpretação. Isso aqui é muito forte. Por quê? Daniel não estava fazendo o serviço de Deus para se exaltar. Daniel não estava ali para conseguir riquezas. O que muitos falsos mestres têm enganado o povo hoje. Muitos têm sido enganados por pessoas que estão lhe cobrando dinheiro, estão lhe cobrando valores, lhe cobrando ofertas para te dar uma revelação. Não faça isso, isso não é de Deus. Veja o exemplo que acabamos de ler aqui. 18 de Daniel 5. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a majestade. 19 a 21 de Daniel 5. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conversava em vida, e a quem queria agradecia, e a quem queria batia. Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado o seu trono real, e passou dele a sua glória. Então, nesse momento, Daniel está dizendo por quê que o rei caiu, que ele perdeu o trono. 21. E foi tirado entre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram comer a erva como os bois, e o orvalho do céu foi molhado no seu corpo, até que conheceu Deus Altíssimo. Tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. Então, o rei Nabucodonosor começou a agir como um animal. Se eu não me engano, a doença é a licantropia, se eu não me engano. E quando ele reconheceu que Deus era o único Deus, ele não continuou, ele foi curado da doença. É interessante. 22 e 23 de Daniel 5. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Olha
Belsazar sabia do que tinha acontecido. Ele pode não ter conhecido Daniel, mas ele sabia de tudo o que aconteceu. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à sua presença os vasos da casa dele. E tu, os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a sua vida, e de quem são todos os seus caminhos, a ele não glorificaste. Então percebemos aqui que Belsazar sabia de tudo. Sabia que o pai tinha tido uma licantropia, sabia que Deus havia curado, sabia que ele tinha reconhecido Deus como o único Deus. Ele sabia de toda a história, mas ele não se arrependeu. Ele não aproveitou a mensagem para aceitar. Daniel 5, 24 a 28. Então dele foi enviada aquela parte da mão, que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel 5, 29 a 31. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe puseram uma cadeia de ouro no pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro do governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Bom, aqui nós temos o resumo dos 4 juízos que nós estamos estudando nessa pregação. Vamos entender para continuar a parte final. O dilúvio. A maioria se afastou de Deus e apenas um permaneceu, que foi Noé. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelas suas ações. Eles eram egoístas, presunçosos, arrogantes, não ajudavam o próximo, e dentre outros também, além de fazer abominações. Os ninivitas, eles receberiam o juízo, mas eles foram poupados porque se arrependeram. E o rei Belsazar, ele sabia do que aconteceu, ele sabia de Deus, ele sabia de tudo que aconteceu com seu pai, recusou a mensagem e foi a julgamento. Então aqui nós temos 4 exemplos. Primeiro, somente um ficou fiel a Deus. No segundo, pessoas que até ouviram falar de Deus, ou pessoas que sabiam da existência, suas ações eram deploráveis. Somente Ló se salvou. Os ninivitas eram pessoas violentas e se arrependeram. E o rei Belsazar sabia de tudo o que aconteceu e mesmo assim recusou a mensagem. Guarda isso aqui, porque vamos precisar no final também. Lembra de Daniel 12? Vamos precisar daqui a pouco para poder relembrar e entender o juízo final. Bom, cidade de Jerusalém na época de Jesus. Mateus 10:15. Em verdade vos digo que, no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sodoma e Gomorra, eles não recusaram o milagre. Eles não viram Jesus Cristo. As pessoas de que Jesus falou isso aqui, eles viram Jesus Cristo, sabiam de Jesus Cristo, do que Deus era capaz de fazer através de Jesus Cristo, e eles não quiseram. Por isso que quando a pessoa conhece a Jesus Cristo e ela rejeita, o juízo é maior para aqueles que agem de maneira deliberadamente. Uma coisa é você ouvir falar, existe um Deus. Outra coisa é você ter a chance de receber a pregação e recusar. Não confunda. Mateus 11, 20 a 22. Então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haver arrependido, dizendo: Ai, ai, Corazim, ai, ai, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivesse feito os prodígios que em vós se fizera, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Por quê? Porque eles não se arrependeram. Perceba que não tem nada de novo debaixo dos céus. O juízo vai acontecer e cada um tem seu exemplo. Então, Corazim e Betsaida receberam os sinais, os prodígios, a cura, a pregação e não se arrependeu. E eram pessoas com certeza religiosas que iam para o templo. Então, tem muita gente hoje que vai para o templo,
que vai assistir culto, mas nunca se arrependeu verdadeiramente, ouvindo a palavra, ou até mesmo vendo milagres. Mateus 11, 22, 23. Opa, 23, 24. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Se Sodoma tivesse recebido um profeta, ou o próprio Jesus Cristo em forma humana tivesse lá feito sinais e prodígios, Sodoma teria se arrependido. E Cafarnaum não se arrependeu. Você consegue entender a diferença? Isso é uma coisa muito grave, as ações. Bom, vamos lá, vamos continuar. Sexto, o último juízo, que é a última parte do nosso tema de hoje. Daniel 12, 1 a 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Guarde esse termo, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo o que nele for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então haverá o último juízo, que vamos entender no próximo slide como vai começar. Mas vamos pegar João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem para a ressurreição do juízo, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então você percebe que Daniel 12, 2 é a mesma palavra de João 5, 28 e 29. Só que quando nós estudamos a Bíblia, um anjo não é capaz de julgar alguém. Um anjo não vai me julgar. Deus deu toda a autoridade de julgamento para Cristo. Aí você fala assim: então você está dizendo que Miguel é Cristo? Primeiro, que Daniel é profecia. Ele não é um texto literal. Segundo, o grande príncipe. Então você só pode ser chamado de príncipe se for filho de rei. Por exemplo, imagina que eu sou rei e eu tenho um filho. Ele é meu príncipe. Eu não posso chamar de príncipe meu general, porque ele não é meu filho. Em caso de eu morrer, o general pode ser o primeiro-ministro, né? Ou um representante temporário. Mas príncipe, ele não pode ser. Então, só quem pode ser chamado de príncipe é filho. Por isso que quando você pega Apocalipse capítulo 20, os livros são abertos. E quem é que está abrindo o livro? Jesus. Então, isso aqui é uma profecia. Nessa profecia, ele está chamando de Jesus Miguel. Na profecia. Eu não estou dizendo literalmente que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Estou dizendo que no livro de Daniel, na profecia de Daniel do futuro, Jesus é chamado de Miguel, porque ele é o grande príncipe. Anjo não pode ser príncipe. Não existe isso. Tá bom? Vamos continuar. Bom, lembra quando eu disse para você guardar alguns termos de que o juízo seria quando você estivesse vivo, como aconteceu com o rei Belsazar, para você não ser enganado pela falsa doutrina juiz investigativo? Vamos entender aqui como será o juízo dos vivos. Tá? Apocalipse 14, de 1 a 3. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, em que suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma grande voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam um novo cântico diante do trono, e diante dos quatro animais dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, os 144.000, eles vão receber a chuva serôdia. Os apóstolos receberam a chuva temporã, a descer do Espírito Santo. E eles vão receber a chuva serôdia. Eles terão uma missão. Apocalipse 14, versículos 5 e 6. Então, estes são os que não são contaminados com mulheres,
porque são virgens. Mulheres na profecia são igrejas, placas de igrejas. Eles não vão defender nenhuma placa, eles não vão levar nenhuma falsa doutrina criada por nenhuma placa de igreja. Eles vão pregar apenas a verdade, a sola escritura. Por isso são virgens. Nós temos que entender a profecia. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Como é que eu vou seguir o cordeiro? Seguindo só o que está escrito. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. Então percebe que a Bíblia não chama mais uma vez Jesus de Deus, ele separa Deus e o cordeiro. Mais uma vez a Bíblia destruindo Babilônia. 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que é isso? Não tem heresia na boca deles. Não tem falsa doutrina na boca deles. Agora, o que esse povo vai fazer? Vamos entender. Versículo 6, 7 de Apocalipse 14. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre toda a terra e toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. E adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Nesse momento, os 144 mil vão combater Babilônia. Eles vão destruir Babilônia, espiritualmente falando. Eles vão pregar apenas o que está escrito, porque eles têm o evangelho eterno na mão. Não é um evangelho falso, é o eterno. E vão pregar apenas o que está escrito. Primeiro, vão acabar com a falsa doutrina da Trindade, temer somente a Deus, o Pai. Não tem outro Deus. Então, primeiro é isso. Chegou a hora do juízo. É isso que aqui está dizendo. Chegou. O juízo chegou. E as pessoas vão estar vivas. E isso é o juízo dos vivos. Quando você morre, você é julgado automático. Então, primeiro, vão destruir a principal doutrina de Babilônia, a Trindade, e outras coisas a mais. Vamos continuar. Apocalipse 14, 8 a 11. E o outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber do vinho da fornicação. Então, o que, que vai cair? O que, que vai acontecer? Os 144 mil vão pregar a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, só a escritura, Bíblia na Bíblia. Não vai ter, veja só, não, mas espera aí, não vai ter nada disso. Quando isso acontece, a máscara de Babilônia cai. As pessoas vão perceber que foram enganadas pelo diabo, foram enganadas por lobos, foram enganadas por pessoas que até achavam que estavam corretas, sendo sinceros. E quando isso acontecer, vai se separar. Babilônia vai perder membros. E vão ficar o povo de Deus contra o povo de Babilônia. É nesse momento que o juízo dos vivos irá acontecer, que é o juízo de Daniel 12. As pessoas têm que entender isso. Versículo 9. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também este receberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos diante do Cordeiro. O que significa isso? A pessoa vai escutar a verdade, vai escutar a sua escritura e não vai aceitar a mensagem. Então, os 144 mil, quando receber a chuva serôdia, vai acontecer três coisas na terra. Primeiro, vão provar que Babilônia tem pregado errado. Segundo, a máscara dela, do sistema babilônico, caiu. E terceiro, aquele que não se converter já perdeu a salvação automática, mesmo estando dentro da igreja. É isso que é o juízo dos vivos. Não existe juízo investigativo. O juízo não começou dos vivos ainda, porque ainda não chegou os 144 mil com a chuva seródia. Entenda para não ser enganado, irmão. 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não se tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então Deus dará chance do juízo, como deu por ninivitas,
como deu para o dilúvio, como deu para a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele deu. Ló estava lá. Ló era justo. Ló estava dando bom testemunho. Entende? E também mais um exemplo agora do rei Belsazar. Então, não há nada novo debaixo dos céus. Agora, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Qual é a regra dos 144 mil? Guardar a lei de Deus e ter a fé em Jesus. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quando você guarda a lei, você reflete a quem você salva. Você literalmente imita Jesus Cristo. Guarda, porque Jesus guardou a lei. E para encerrarmos, Hebreus 8:10. Porque esta aliança que farei naqueles dias, porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. Viu só a lei, a parte válida. Ainda tem gente aí que prega errado, dizendo que toda a lei foi abolida. E Hebreus 10, 16, 17. É esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escrevereis em seus entendimentos. E ainda acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Meus irmãos, essas são as características daqueles que terão a chuva serôdia. Temos que viver só na Escritura e apenas o que está escrito, obedecendo a Deus, guardando a lei e aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, Deus abençoe. Desculpa a garganta, mas que possamos continuar no caminho da verdade. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.